Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 583. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Mariana Murisawa. Olá! E aí, Mari, de volta! Esse ano gravamos bastante, hein, Mari? Nossa, meu recorde, acho. Ninguém tá contando aqui. Que legal, Mari, ter você aqui depois de um ano de uma super correria pra você, né? Esse segundo semestre foi bem puxado, mas tá sendo, né? Tá sendo. Tá sendo puxado, mas tudo bem. É um festival atrás do outro, a gente até vai falar sobre isso. Temos aqui também o querido Marcelo Miranda. Oi, Rafael, tudo bom? E aí, Marcelão, tá de volta a casa? Estou pela segunda vez, agradeço o convite, especialmente porque eu estou com as minhas amigas queridas, Mariane e a outra que você ainda não anunciou, não quero dar spoiler. Apesar de que todo mundo já leu na propagandinha aí do podcast, né? Então. Já leu e ela também já é de casa, aqui já chega, pega a Coca-Cola, deixa a lata no chão, né? É isso, temos aqui Cecília Barroso. Oi, Rafa. Muito bom estar aqui de novo. Ai, tô muito feliz de ter sido chamado aqui com minha grande amiga Mari Murisawa e meu querido Marcelo Miranda. Olha, MMMM. É mesmo? Isso. Caramba, olha isso. Você que é outsider aqui, você e eu, né, no caso. Né? Pois é. Mas a Cecília tem as iniciais da Cinemateca Brasileira. Ah, verdade. Legal, verdade. assim. É verdade. Caraca, é verdade. Você é só uma risadinha. Exatamente. É só a risadinha. Ele é o Deus Sol. Deus Sol, nossa, Deus Sol foi poderoso. Isso é demais. É demais pra mim. Não, muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Voltando. Esse ano a gente gravou menos, mas estou aqui. Mas essa agenda maluca de vocês aí é festival, é cabine, essas coisas, né, Cê? Aí eu ia falar é festa, né? Eu vi que você ia falar é festa. Quase falei. Olha só, meus amigos, hoje estamos aqui reunidos nesse que é o penúltimo podcast de 2024, né, do Cinemação. A gente vai ter mais um na semana que vem e depois disso a gente vai tirar aquelas merecidas férias, né, para dar aquela descansada, repensar o podcast, repensar o que a gente vai fazer, planejar os temas do ano que vem, né, e também porque depois de um ano completo, né, com podcasts semanais, a gente precisa daquele tempinho para dar aquela respirada. E hoje estamos aqui, eu com Mari, Marcelão, Cecília, estamos aqui para bater um papo interessantíssimo, principalmente para você aí que tá pensando em fazer aquelas resoluções de fim de ano, sabe? Aquelas que a pessoa quer fazer coisas diferentes para 2025 e tudo mais. Bom, de repente surge aqui uma dica de carreira, de repente. Por que não? Vamos falar sobre isso. Vamos ver. De repente uma mudança de carreira. Olha, Rafael, você tem a chance de refazer essa apresentação. Vocês viram que é difícil, vai ser difícil isso, mas tudo bem. De repente não é carreira, às vezes é só um hobby, a pessoa quer aprender a escrever melhor, né? A gente quer se tornar, de repente, um crítico de cinema. Vamos falar um pouco sobre isso. Quais são os desafios? O que eles comem? Do que vivem? Vamos falar sobre isso. E vai ser um papo muito bom. É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Primeiro, deixar claro, né, que aqui a gente tá conversando, então sintam-se à vontade, tá? Porque eu vou fazer perguntas, mas um pode interromper o outro, fazer pergunta pro outro e tal. Não sei se vocês já tiveram essa conversa entre vocês, porque sei que são todos amigos, então também não sei, às vezes vocês já se conhecem nisso, mas eu queria explicar um pouco como que surgiu essa ideia.
de gravar sobre isso. Porque assim, aqui no Cinemação é super comum a gente receber contato de pessoas que querem escrever pra gente, seja de forma remunerada ou de forma, enfim, a pessoa só quer divulgar o seu texto e tudo mais. E a gente criou, já faz alguns anos, um espaço aqui dentro do Cinemação que chama Eu Cinéfilo, que é um espaço onde a gente fala pra pessoa, manda o seu texto pra gente, e aí se você quer publicar, né, seu texto em algum lugar, manda pra gente, ele passa por uma análise, né, feita uma análise, o Daniel Cury faz uma análise aqui e tal, e aí se o texto for um texto legal, que a gente fala, combina com o site, tem a ver, né, com a nossa linha editorial e tal, a gente, publica. É meio uma coisa, meio uma mão lava a outra, porque às vezes tem alguém que tá querendo publicar um conteúdo inédito e a gente, né, tá oferecendo esse espaço, então a pessoa acaba ganhando essa visibilidade e a gente ganha um conteúdo inédito, né? Então a gente criou esse espaço, mas não é sempre que a gente recebe ou que a gente aceita os textos para colocar lá. E também a gente recebe contato de uma galera que geralmente vem falar pra gente assim, eu adoro o programa e aí eu tô querendo estudar mais cinema, quero escrever mais sobre cinema, entender um pouco mais, né, do cinema em si, ou entender um pouco mais desse universo que o cinema orbita ali, e aí acaba tendo, a pessoa quando pensa nisso, acaba existindo um certo glamour, né, porque vai pensar e, posso começar a escrever, cobrir coisas no cinema, aí tem aquela coisa de, aí eu vou ser convidado para cabines, entrevistar artistas, discussões técnicas, filosóficas e por aí vai. Agora é aquilo, né, muita gente não sabe como que esse universo funciona, e vocês, né, que já são 3 críticos experientes, né, já passaram por diversos veículos, cobriram festivais, a Mari, né, já esteve fora do Brasil e tal, então assim, vocês já viram essa realidade de perto, assim. Eu queria começar sabendo como que vocês começaram, né? Como que foi isso, assim? Vocês sempre estiveram dentro desse universo da cultura, o cinema entrou na vida de vocês de uma forma natural, vocês sempre quiseram escrever sobre cinema, ou se formaram em jornalismo e acabaram, sei lá, caindo pra área de cinema. Eu queria saber um pouco da história de vocês, assim. Não sei se vocês já conversaram sobre isso, mas queria saber. Bom, eu sempre persegui o cinema, né? Assim, eu comecei querendo ir pro cinema, mas obviamente isso não era uma possibilidade, né? Assim, o direcionamento primeiro não foi pro cinema, vai escrever sobre gastronomia, vai escrever sobre qualquer outra coisa menos sobre cultura. Uhum. E era um transtorno, né? Assim, para chegar sempre muitas dificuldades, sempre outras pessoas para fazer as pautas que eu queria fazer, né? Mas você começou no jornalismo, então, né, Cê? Sim. E aí, o meu primeiro festival que eu cobri, mas aí para um fanzine, né? Tipo, não era uma cobertura para um veículo de imprensa. Nos veículos tradicionais, a gente sempre fazendo pautas que não eram as pautas, eu sempre fazendo pautas que não eram as pautas que eu queria fazer. Uhum. Mas aí eu fui pro Festival de Brasília de 96. Você vê, né? Como eu tava falando pra você, média guarda. E aí... Foi isso, para um veículo já alternativo. E nessa insistência de eu quero fazer cinema, eu quero cobrir cinema, eu quero escrever sobre cinema, eu quero ficar no jornalismo cultural, eu tive que acabar migrando para um lugar onde eu pudesse escrever sobre isso. Então eu acabei criando o meu próprio site. Uhum. Era onde eu consegui escrever sobre isso. No mais, era mais mesmo só colaborações ou publicações esporádicas. Dentro do jornalismo, eu nunca consegui ficar nessa editoria, entendeu? Uhum. Eu, Mariane, aqui, me formei em jornalismo e eu era apaixonado por cinema desde a adolescência. Assim, eu morava no interior do estado de São Paulo, como você, Rafa. Enfim, acho que uma cidade maior. Aí eu morava numa cidade pequena que nem tinha cinema. Era uma dificuldade, mas quando eu comecei a gostar de cinema, eu descobri que meu pai tinha sido cinéfilo na juventude. Olha que loucura. Ah, é? Até então você não sabia, Mari? Não sabia. Olha que loucura. Que loucura. E meu pai dava maior força, assim. Então, como a gente vinha muito a São Paulo, porque a família era de São Paulo, então ele me levava ao cinema. Uhum. Então, quando eu fui fazer
prestar vestibular, pra falar a verdade, eu não sabia o que eu queria fazer não, sabe? Eu até pensei em fazer cinema, mas aí duas coisas. Uma eu não queria ser cineasta, e a visão é muito estreita, né? Quando você é novo, você não pensa que você pode atuar em outras áreas também do cinema, cursando cinema. Mas eu também prestei vestibular na época do Collor, né? Então, tipo, não existia cinema. Enfim, então tinha uma questão prática do tipo, acho que não dá pra fazer cinema. E o pouco que tinha, ele destruiu, né, Mari? Na verdade tinha e ele destruiu, né? De uma produção razoável pra zero, né? Enfim, só falando isso porque, assim, aí eu fui pra jornalismo, eu sou muito feliz, na verdade, de ter escolhido jornalismo, não que esteja dando pra viver disso hoje, mas enfim, eu acho que eu escolhi a profissão certa pra mim. E aí, meu primeiro emprego foi na Folha de São Paulo já, né? Então, eu entrei na Folha de São Paulo e eu tive a sorte. Meu primeiro trabalho foi sobre os 100 anos de cinema, como freela ainda. Então, eu tive que falar com vários críticos para pegar as listas dos maiores filmes, né, para eles e tal. E aí, logo depois, eu fui contratada como... Era um freela fixo também fazendo o guia de... a programação de cinema. Então eu tive muita sorte, pra falar a verdade, porque eu já entrei na área que eu queria. E dali eu já passei pra ilustrada, só que eu não era repórter, eu era redatora. Essas dificuldades que a Cecília falou, assim. Então, redatora, eu era fechadora, na verdade. Eu fazia matérias, mas era muito esporádico, porque eu tinha outras coisas. Aí eu editava a parte de vídeo, editava depois a parte de cinema mesmo, a cobertura. Mas foi isso. Chegou uma hora que eu não via pra onde ir ali. Fui trabalhar em revista feminina. É isso, assim, uma volta enorme, entendeu? Até que eu fui trabalhar numa revista, em teoria, uma revista de fofoca, que era Isso é Gente. E foi lá que, na verdade, eu tive mais espaço. Aí lá que eu comecei a ir para os festivais nacionais, por exemplo. Lá que eu fui convidada para minha primeira Junket internacional. Junket são essas sessões, né, de entrevistas, eventos de entrevistas que eles fazem. Então, assim, isso foi muito depois. Só que eu fazia crítica, mas nunca me considerei muito crítica, porque tem essas coisas também, assim, sabe? De, tipo... por exemplo, no jornal, nunca, jamais, assim, eu até escrevia resenha, mas pra mim era sempre assim, resenha, eu escrevo resenha, eu não escrevo crítica, entendeu? Porque era muito complicado e tinha as pessoas, enfim, eu tinha Inácio Araújo, sabe? Não, jamais ia querer competir com o Inácio, não era isso. Mas tinha muito pouco espaço para mulher também, enfim, tem todas essas questões, né? Que a Cecília também sabe muito bem. Enfim, aí foi isso. E você, Marcelão, você também? Porque assim, já tô vendo um perfil de pessoas apaixonadas pelo cinema, mas que não conseguiram, de primeiro momento, mergulhar nesse cinema, né? Assim, tiveram que dar uma volta. Que você foi assim também? Mais ou menos. Eu também me formei em jornalismo. Só que eu sou do interior de Minas e de uma cidade que teve cinema até Ubá, exatamente. Ubá. Olha só. Uma das 13 cidades brasileiras com 3 letras. Fun fact aqui. No meu período, né, entre ter nascido e ficado lá, fiquei lá 18 anos, o cinema pegou bem a fase de fechamento de salas de rua. E lá só tinha 2 salas que fecharam quando eu tinha uns 7, 8 anos. Eu ia muito toda semana ver os filmes infantis, claro, né? Ainda que eu tenha ficado muito amigo do bilheteiro, então ele deixava eu entrar nos adultos, então eu via Robocop, Alien 3, essas coisas. E aí fechou, então eu sou totalmente cria de locadora e televisão, né? Eu só fui voltar a frequentar cinema depois dos 19, quando eu mudei de fora para fazer faculdade. E aí lá tinha um monte de sala, shopping, essas coisas. Aí eu voltei a frequentar cinema. Então eu sempre estive defasado em relação aos lançamentos, né? Os filmes chegavam 6, 7 meses depois de lançados na locadora e eu via. Então a minha relação com o cinema ela é muito assim, na verdade. O jornalismo não teve a ver com o cinema. Eu fiz jornalismo porque eu gostava de ler e de escrever. Eram coisas bem banais, assim. E porque eu tinha a impressão de que eu não queria fazer mais nada. Não tinha interesse. Eu sou péssimo de matemática, eu sou péssimo de qualquer coisa relativa à arte, desenho, essas coisas. E eu pensava, bom, o que eu sei fazer? Eu sei escrever, que eu gosto, né? E as pessoas liam as coisas que eu escrevia e achavam bom. Aí eu falei, bom, então alguém acha bom, talvez dê pra eu desenvolver isso daqui. E lia muito, né? Então fiz, não tinha nada a ver com o cinema. Na faculdade,
em Juiz de Fora é que eu conhecia, a internet estava aparecendo, né, mais popularizando e tal. Aí é que eu lia jornal impresso sempre e gostava de ler de filme só, mas pra mim era uma coisa muito distante, tipo, eu não conseguia imaginar que era um ser humano que escrevia em cinema, eram as pessoas do jornal, né? E aí começou a rolar uns sites na época, né? Cinema em Cena, Epipoca, as meninas conhecem bem isso daí. E aí eu falei, tem gente fazendo isso também nesse negócio de internet. E aí na faculdade, um amigo da ciência da computação estava desenvolvendo um site para aprender a fazer site, e ele precisava de alguém que soubesse escrever, porque ele não sabia, ele não gostava de escrever, ele sabia fazer site. Aí ele falou, Marcelo, você que gosta muito de filme, por que você não escreve uns textos de filme? A gente publica no meu site, eu testo o site, você testa o texto. Aí a gente fechou o negócio. E ficamos eu e mais 3 amigos, cada um de uma área diferente, escrevendo textos de filmes nesse site, que acabou virando uma referência na região ali de Juiz de Fora. Cheguei a fazer umas parcerias com vários cinemas, sorteio. Se tivesse Instagram, tinha bombado, sabe? Era bem legal, assim. Tinha um nome que hoje esse nome pega muito mal, porque infelizmente ele virou tóxico. Mas na época ninguém falava essa palavra, então ele chamava cinefilia. Ah, sim, ficou tóxico. Ninguém. Toda hora alguém pegava pra mim e falava assim, o que é cinefilia? Cinefilia é tipo você gostar muito, é viver de ver filme, assim. Hoje você não pode falar nisso que as pessoas te batem, né? Exato. Muito, muito louco como o mundo dá voltas, assim. E aí, nisso eu comecei a ver, fazendo a faculdade, eu falei, legal isso daqui, né? Eu já gostava de escrever de filme em jornal mural, mas não tinha ideia. E as pessoas retornavam muito, assim. E aí eu me formei e fui trabalhar num jornal local de Juiz de Fora, na editoria de internacional. Eu, basicamente era um redator de notícia. Eu recebia notícia de agência e arrumava, né? Fazia ficar bonitinho, assim. Mas ficava de olho ali na editoria de cultura, fiquei amigo do editor, aí eu fui um pouquinho atrevido também. E quando morreu um dos membros do Buena Vista Social Club, acho que foi o Rubem Gonzalez na época, a agência não mandou nenhuma nota, nada. E ninguém conhecia o filme do Wim Wenders. Aí eu cheguei pro editor de cultura e falei, se você quiser eu produzo um texto. Aí ele virou e falou, mas eu só tenho 1 hora pra fechar, vai ter que, não vai dar pra ter texto. Eu falei, não, eu produzo em menos de 1 hora pra você. Aí ele olhou meio desconfiado assim pra mim, ele não me conhecia direito, né? Aí eu tinha, sei lá, eu acho que eu tinha 23 anos. Aí eu vi o filme, eu puxo pelo Rubem Gonzalez aqui, a gente faz um como é que fala? Não é memorial, né? Um obituário dele a partir do filme. Aí ele falou, então tá, então faz aí. Aí eu pedi licença lá pra minha chefe, fiz, publicou na página toda, e aí a partir dali ele começou a me pedir coisas, entendeu? Ele ia lá na editoria de Mundo, pedia pra minha editora, e falava, eu queria que você escrevesse uma notícia do filme tal, do ator tal. Aí morreu o Marlon Brando, aí morreu o Rogério Ganzerla, escreveu o obituário dos Ganzerla. E assim, fui fazendo. E aí depois ele me pegou e me colocou na editoria dele. 2 meses depois, e lá eu fiquei 2 anos. Depois fui para Belo Horizonte, onde eu fui trabalhar na editoria de cultura do Tempo, por causa dessa experiência de Fora. A editora lia as minhas matérias, me chamou para trabalhar lá. E lá fiquei 7 anos, escrevendo de cinema, literatura, quadrinho, mas principalmente cinema, reportagem, e comecei a escrever crítica também. E comecei a frequentar os festivais mais detidamente nesse período, que é onde eu conheci, por exemplo, a Cília e a Mari. E assim foi. Aí, enfim, não vou entrar em tantos detalhes porque a história é longa, mas o início da coisa foi todo esse. Aí depois saí do jornal, fiquei mais de freelancer, onde fui fazer outras coisas também, mas nunca deixei de produzir crítica e reportagem de cinema de algum jeito. Seja para site, jornal, revista, por minha conta, vários projetos que eu me meti, uns deram certo, outros deram errado, etc. Mas o começo foi bem esse, foi um pouco assim, uma mistura de sorte, acaso e atrevimento, sabe? Uma coisa que eu acho que é importante as pessoas saberem é porque quando a gente fala de escrever,
às vezes as pessoas acham que é simplesmente você sentar e escrever sua opinião. Ah, vou lá e vou escrever. Então, assim, soa como algo que qualquer um pode fazer, que você não precisa ter uma estrutura ou, enfim, não existe muito uma regra. O que vocês diriam a respeito disso, assim? Porque quando a gente fala de escrever sobre um filme, e vocês vieram de uma parte, né, que partem justamente de uma técnica, vocês fizeram faculdade e tal, então existe uma lógica por trás dessa escrita que os torna essa escrita diferente de uma escrita convencional, vamos dizer assim. Existe isso ou não, assim, por se tratar de arte? Ah, não, aí é mais aberto mesmo. Eu acho que tem vários tipos, né? Agora, assim, eu acho, é de uma geração que a gente escrevia em jornal, entendeu? Então, assim, não pode ser o eu acho isso, eu penso aquilo. Não é isso, não é assim. Você tem que estruturar seu texto e argumentar. É como se fosse, mal comparando, uma dissertação lá da redação que você vai fazer no vestibular, sabe? Você tem que, né? O texto tem que ter qualidade, os argumentos têm que fazer sentido, tem que ter uma estrutura, como você está falando, entendeu? Não dá para ser assim, coisas da minha cabeça, minha opinião é. E eu acho que até por conta disso, assim, nessas transições todas que vem acontecendo nos últimos tempos no jornalismo, né? Eu acho que às vezes tem um embate com pessoas mais jovens que acham que crítica... Porque para mim, eu não sei se... Não vou falar pelo Cecílio ou pelo Marcelo, mas assim, pela minha formação, a crítica, a maneira como você escreve, faz parte da crítica, não é só a sua opinião, entendeu? Entendi. Então, assim, só a sua opinião é uma parte do trabalho do crítico. O texto também é uma outra parte do trabalho do crítico, na minha opinião. Então, assim, eu tenho muita dificuldade não, agora eu tô ficando um pouco mais... Mas é isso, assim, porque eu acho que pessoas, não todo mundo, de novo, né? Mas como é isso? Ficou essa coisa de que todo mundo tem opinião. E muitas vezes o que você vê, ainda mais porque tem muita coisa que é de vídeo, não só é vídeo, mas é vídeo para rede social. Então ali, tem no Instagram, tem que ser 1 minuto e meio, no máximo, tarará. Você não vai conseguir fazer nada muito aprofundado, muito embasado. Vai ser uma opinião mesmo, entendeu? Então, assim, tem gente que faz melhor, tem gente que faz pior. Mas eu digo, acho que teve um certo descolamento dessa coisa de que o texto faz parte ou pelo, né, do pensamento crítico, entende? Assim, sim. Para você ser um bom crítico, não basta você ter uma opinião interessante sobre aquele filme, mas que você também consegue expressá-la de uma maneira interessante como texto, ou expressá-la, não precisa ser como texto, mas é que na nossa geração era texto, né? Mas é isso, entendeu? Eu concordo com a Mari, e eu acho assim, a gente está vivendo um momento em que a opinião é essa coisa que todo mundo precisa dar de qualquer maneira, né? Então, assim, esse momento Twitter, né? Assim, twitteiro de todo mundo precisa ter uma opinião sobre alguma coisa, né? Então, assim, eu tenho que dar a minha opinião. Eu só sou alguém se eu der a minha opinião. Eu só tenho validade neste mundo se eu der a minha opinião. E isso acaba sendo uma realidade no mundo da crítica de cinema. Então, assim, existe uma quantidade de críticos de cinema e de críticas de cinema absurda, né? Assim, e eu não sei se todas essas pessoas realmente estão mergulhando nesses filmes e se dedicando de verdade a esses filmes. Não estou falando de todos, tá, gente? Estou falando de maneira geral, assim. Se todas essas pessoas realmente estão assistindo aos filmes ou se interessando mesmo pelos filmes para falar dos filmes. Porque é isso, sim, são coisas super vagas, super superficiais, não tem um aprofundamento. E é isso, assim, vou falar sobre o filme tal e faz eu tenho visto umas comparações sem conhecer a obra das pessoas. Então, assim, as pessoas estão vendo menos filmes. E aí você fala assim também, não é só ver filme, porque é isso, sim, o crítico de cinema não é só ver filme, a gente também, para falar de um filme, a gente estuda tantas outras coisas, né? A gente tem que conhecer história,
a gente tem que conhecer sociologia, a gente tem que, né, a gente vê tanta coisa aí no mundo, o cinema é atravessado por tantas outras coisas, e as pessoas estão ali só reproduzindo coisas pequenas. Eu sei lá, eu vou fazer um desabafo aqui, vamos transformar em sessão de terapia. Eu fico meio desgostosa quando eu vejo, assim, algumas coisas dessas. Pode ser uma coisa também geracional, e acho que é. Mas eu fico meio assim, meu Deus, onde vai chegar isso, sabe? Porque eu não vejo dedicação aos filmes. Sim. Os comentários são muito pouco dedicados, muito pouco interessados. O interesse maior é na própria pessoa. Eu tô mais interessada em aparecer do que em falar disso. Aliás, né, Cê, não sei, é impressionante, gente. Eu tô ficando impressionado com a quantidade de briguinhas entre cinéfilos que tem acontecido nas redes sociais. É uma coisa assim... Eu fico impressionado. Aí um briga com o outro porque gostou do filme tal, que o outro é aquilo, que o outro é... Gente, pelo amor de Deus. Virou um Big Brother, sabe, opinativo, assim, sobre os filmes, sabe? E aí, se você não gosta, tem briga. Que isso? Big Brother sem briga, perdão. Big Brother sem bebida e sem sexo, né? Pois é. Pois é. Complicado. É complicado. Olha, uma coisa, né? Pragmaticamente falando, assim, eu não acho que... Volta e meia me perguntam porque você fez jornalismo, devem perguntar isso muito aí pra Cécia e pra Mário também. Pra fazer crítica tem que fazer jornalismo, não tem que fazer, etc. Pragmaticamente falando, não, né? Não precisa. Ninguém faz jornalismo para ser crítico de cinema. A questão, eu acho, e pela minha experiência, mas também por experiência de outros colegas e também por maus exemplos, o jornalismo te ajuda a ser um profissional melhor em vários aspectos. Desde a sua escrita, não que a faculdade te ensine a escrever, mas ela direciona um pouquinho escolhas de escrita. Até postura, questões de ética, sabe, questões de posicionamento, e eu me refiro a posicionamento profissional, político, essas coisas. E também a te inserir num meio no qual a escrita, a palavra, o pensamento é protagonista. No jornalismo, hoje deve ter mudado muito, né? Eu tô um pouco por fora dos currículos universitários de jornalismo. Imagino que mudou bastante, até por causa das mudanças de comunicação. Então, acredito eu que haja muito foco em marketing, publicidade e tal. Em tese, né, a ideia da faculdade de jornalismo, ela te coloca meio em que, na verdade, o destino daquilo que você faz é um leitor, é informar ou compartilhar questões, pensamentos, informações, reflexões com um leitor virtual, não me refiro à internet, né, mas um leitor ali projetado que essa informação vai chegar a ele. O que eu acho que a gente viveu nos últimos... Todo mundo viveu, mas nós profissionais que começamos ali na virada do século e continuamos nele agora nesse 2024 a 25, é que os grandes veículos, né, perderam muito o protagonismo em termos de visibilidade, econômicos e de inserção por causa dos dispositivos móveis, das novas plataformas de notícia e tal. Uma resposta a isso é uma intuição minha, que eu acho que ainda está para ser desenvolvido. Uma resposta a isso é que aumentou muito o individualismo dessas coisas. Então, hoje você não tem mais... A Mariane citou o Inácio, por exemplo, o Araújo, que é crítico da Folha. O Inácio Araújo, ele é muito... Por anos, ele é vinculado à crítica da Folha. Então, ele é um cara que trabalha lá há muitos anos, que escreve para lá, etc. Hoje, você não tem mais essas figuras vinculadas a uma instância maior. E eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento, hierarquia, nada disso. Estou tentando fazer uma análise até um pouco mais fria, assim. Você não tem mais, você tem, assim, o perfil do fulano, o canal do Beltrano, Exato. Sabe? O feed do Cicrano. Então, assim, os nomes, né, ganham status. O resultado disso, uma das consequências que a gente está percebendo muito fortemente, inclusive no mercado, é que o próprio movimento econômico está indo para eles. Então, distribuidoras dão regalias para essas figuras com milhões de seguidores,
tem privilégios, tem uma construção de um deslumbramento que sempre foi o sonho dessas empresas, né? Dessas grandes empresas, estúdios de cinema. Porque a crítica, ela não é amiga de nenhum estúdio, né? Ou não deveria ser. Então, esse embate é histórico, né? Entre as instâncias aí de visibilidade de filmes, especialmente blockbusters e tudo mais, e o crítico que ele, em tese, é isento. Ele trabalha para um veículo, ele recebe por outras vias. Quando você individualiza a figura, essa figura é o centro das coisas, o resultado é que as grandes empresas vão em cima daquela figura. E aí é um pouco fácil seduzir e fazer deslumbrar uma figura que é solitária nessa história. Ela não depende de ninguém exceto ela. Então, você percebe um movimento que estava para acontecer há muito tempo, mas faltava internet, sabe, para isso. Que é uma sedução muito fácil de regalia. E aí a gente vê essa profusão de opiniões sem embasamento, muitas delas são, com perdão da palavra grossa, vendidas. A gente sabe disso, a gente é do meio, a gente vê isso acontecer, sabe? Então acho que essa transição, ela é delicada, é um desafio grande combater isso quando você não tá nesse jogo sujo. E, enfim, tô só puxando esse lado mesmo. Você tá falando do individualismo, né? Eu acho que é uma questão... É tão curioso isso, né? Enfim, como tudo na vida, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas, assim, as redes sociais, ao mesmo tempo em que... Eu tava conversando isso com a Cecília, acho que foi essa semana, né, Cecília? Que ao mesmo tempo em que as redes sociais, em teoria, te aproximaria de pessoas... Por exemplo, eu morava numa cidade do interior. Em geral, você tem pessoas que pensam muito igual, né? Tem uma certa homogeneidade no pensamento, assim. E se você é diferente, você acaba sendo... você não tem com quem falar, para falar a verdade, né? As redes sociais seriam e são um ótimo veículo para te colocar em contato com outras pessoas que pensam como você, que sentem como você, etc., que têm os mesmos interesses. Mas, ao mesmo tempo, elas provocam uma enorme individualização, né? Ao mesmo tempo que provocam contato com um grupo, é muito individual, né? Porque é separado. Apesar de ser grupo, não é o mesmo contato. Então, acho que isso reverbera, sabe? Reverbera na sociedade, reverbera em todos os meios. O nosso meio foi extremamente atingido porque, enfim, foi um dos, né? Não um único, mas um dos que foi completamente transformado, né, pela chegada da internet primeiro e das redes sociais depois. Eu escutei uma frase, eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu achei ela muito impactante, foi até numa conversa que eu tive aqui, e a gente estava conversando sobre o Coringa, né, e aí... eu tava conversando... O 2. É importante. O 2. E eu tava conversando com 2 editores, né? O Gustavo Heineken e o Duca Mendes, que são editores. O Gustavo Heineken, então, trabalha, enfim... no Canadá, formando, tá trabalhando, ele é professor numa universidade de edição de filmes de cinema e tudo mais, enfim. E a gente tava conversando e eles falaram algumas coisas que eu senti assim, falei, isso é verdade, porque entra um pouco nessa questão da individualidade e dessa coisa mais opinativa que vocês estavam falando, que assim, eles estavam falando que existe uma onda agora onde a crítica está se especializando em tirar as pessoas de dentro do cinema, justamente por conta dessa questão opinativa, assim. E aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Márcio Salem, né, que também é crítico e tal, e aí quando eu conversei com ele sobre crítica, ele falou pra mim, o crítico não tem o papel de indicar o filme pra pessoa ir ver ou não ver no cinema, não é papel do crítico fazer isso, né? O papel do crítico é justamente trazer essa análise que vai para além do filme, né? E aí entra um pouco do que a Cecília estava falando também, de que as pessoas têm se interessado pouco. E aí quando a gente vai principalmente para as redes sociais, a gente vê justamente essa guerra de opiniões de ou ame ou odeie, né, as obras. E é isso. E aí as pessoas acabam não contribuindo justamente com o mercado no sentido de fomentar a ida ao cinema mesmo, né? Porque, se você entra nas redes sociais, tem um monte de gente opinando, falando que achou o filme horrível, que não gosta do filme, que o filme é uma porcaria por causa disso, daquilo, as pessoas vão querer ir ver esse filme no cinema por quê? E aí entra aquela coisa, a gente fala de
um produto que é feito por, sei lá, mais de 200 pessoas ali, é muito difícil a gente olhar para aquela obra e não ver uma coisa interessante, sabe? Eu acho que o papel do crítico ele passa muito por isso, assim, de a gente evidenciar coisas que são interessantes, apontar coisas que são desinteressantes também, mas, acima de tudo, fomentar essa curiosidade nas pessoas, para que elas possam efetualmente ir lá assistir o filme e debater sobre o filme, né? Eu acho que tem esse caldo cultural que passa pelo crítico também, né? Mas só tentar fazer uma pequena ponderação depois para ver o que as meninas acham também, a Cécia e a Mari. Mas eu acho que tem que ter muito cuidado com duas coisas aí, vou tentar lembrar delas direitinho. Uma é que uma coisa é crítica, outra é efeito manada, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente no geral, né? Não é a gente só aqui, na vida, né? Com a banalização dos termos. Nem todo perfil que fala de filme tá fazendo crítica de cinema. É verdade. Não, isso é um fato. Eles estão falando de filmes, o que é perfeitamente legítimo, enquanto a gente vive numa democracia, é isso aí que pode ser feito. Crítica e aí tem uma questão. A meu ver, eu não sei se eu vou conseguir expressar isso de uma maneira que não pareça... Enfim, eu vou só falar e o ouvinte que eu assumo os BOs, né? Mas eu acho que a crítica de cinema, tal como eu percebo e sinto ela, até como um modo de vida e de trabalho, ela não tem nenhum compromisso com mercado, sala, bilheteria, técnicos, ela não tem compromisso com isso, ela não pode partir de nenhum tipo de condescendência no sentido estrito da palavra, né? Ou seja, não, eu vou tomar um cuidado porque pode ser que eu afaste as pessoas da sala e tal. Eu acho que quando ela é feita de uma maneira legítima, honesta, transparente, e individual, mas no sentido positivo do termo, ela cumpre o papel que ela tem, que é o de transmitir, compartilhar e dividir reflexões a partir de todo um conhecimento, estudo prévio, etc., do profissional. O resto é o mercado que, né, o mercado, não falo nem no mercado na economia, não, mas o movimento natural das coisas faz acontecer. O que você está descrevendo aí, que eu percebo muito, é o que eu tô falando de efeito manada. É a galera cinéfila, ou nem tão, né, antes fosse, às vezes, simplesmente criando casos, e criando polêmicas, e criando engajamento, e etc., fazendo intriguinha, envolvendo filmes. Vocês poderiam fazer marca de roupa, perfume, etc. Como deve ter, né? Eu que não acompanho isso mesmo. Mas entende, assim, é quando você trata o filme como um produtinho de consumo próprio e barato, e aí você tem lá 3 milhões de seguidores, e você vai dizer, não perca seu tempo, não veja o filme, etc. Assim, isso é um desserviço? Mas essas pessoas vivem disso também. Isso não é crítica de cinema, entendeu? E o crítico não tem que estar muito preocupado com isso também, não. Ele tem que fazer a parte dele com a responsabilidade que lhe cabe, e aí tem várias outras que eu considero mais importantes do que ficar ou não preocupado se o fulaninho tá dizendo para as pessoas não verem o tal filme, porque isso, porque aquilo. Eu não sei se eu tô me expressando bem, mas o que eu quero dizer é que são coisas muito diferentes e que a gente tem que tomar muito cuidado para elas não ficarem no mesmo balaio, porque isso faz muito mal para a crítica e faz muito bem pro efeito manada, entendeu? Sim, não, compreendo, eu concordo com você, eu acho que é isso mesmo, é importante tentar identificar isso. Só uma parte aqui para esse negócio que o Marcelo falou sobre a crítica de cinema, que ele falou assim, nem todo perfil é crítico de cinema, às vezes são pessoas que estão falando de filmes, mas não, essas pessoas que estão falando de filmes, elas estão lá falando, eu sou crítico de cinema, e tá lá no perfil crítico de cinema. E aí estão falando esse monte de água, estão falando esse monte de comparação absurda, e nem é isso que o Rafa tá falando, mas coisas completamente... Você fala, meu Deus do céu, de onde saiu? É muito, você fica, gente...
Como mesmo. se pode? E assim, é isso que a pessoa hoje em dia, e assim, não são todas de novo, gente, não estou generalizando, mas posso falar com segurança, mais da metade. A pessoa fez 2 tweets e virou crítica de cinema. Hoje em dia é assim. Você vai dar um curso, são pessoas que têm, sei lá, 4 anos, sei lá, fez um curso com alguém. Aí passa 4 anos vendo filme. Isso quando fez, né? Quando fez, é. Aí passa Gente, na nossa época não tinha nem curso. Exatamente. Aí passa 4 anos vendo filme e escrevendo num site que ele mesmo criou e tá dando curso como crítico de cinema. Não, Então, você passou 4 anos ainda, tá bom. Às vezes. Eu também tava aqui pensando, pô, mas as pessoas estão sendo até generosas, né? Generosa. 4 anos, acho que a pessoa até pode falar que é crítica. Não é. Calma. Não é. Tem casos de 6 meses, hein? Tem casos de 6 meses. Não é 4 anos pra falar que é crítico. 4 anos já está dando curso, é isso. Tem caso de 6 meses. Tá bom, Pois é, mas é isso. Então, assim, não é... ele fala sobre filmes. Não, são perfis de críticos de cinema, autodeclarados. A gente chegou numa situação que a autodeclaração é muito problemática do crítico. Era engraçado isso, né? Porque eu tava falando, tipo, da minha dificuldade de falar que eu era crítica, tipo, porque, sei lá, é isso. Não estudei, não fiz faculdade. Pra mim, não, sei lá, acho meio estranho, assim. Mas, enfim, chegou uma hora e falei, gente, desculpa se essa pessoa tá falando que é crítica, acho que a essa altura eu até posso falar que eu sou também, mas enfim. Eu só ia voltar uma coisinha que o Rafa tava falando, que eu acho que assim, que eu andei ouvindo de realizadores em geral, tá? Não só diretores, realizadores de cinema. Uma coisa que eu também acho que vai contra a crítica. Então, se cria um ambiente inteiro que está acontecendo muito no mundo, né? Anti-intelectualidade, anti-crítica e tal. Que é essa coisa assim, nossa, mas é tão difícil de fazer, a gente não pode, vocês têm que apoiar. Eu falo, gente, mas calma lá, né? Também, entendeu? Só voltando àquele assunto que você estava falando, né? Do tipo, porque são muitas pessoas. Sim, claro, a gente sabe o quão difícil é, e eu acho que a gente tem muito respeito pelas pessoas que fazem cinema, né? Mas, assim, é isso, assim, eu não vou deixar de falar minha opinião das coisas que eu acho que não funcionam, porque, é muito difícil de fazer cinema. Exato, Entendeu? Que vira essa coisa assim, então você não pode criticar, então também é anticrítica, entende? E por outro viés, mas também, né? Eu acho, Mari, que muitas vezes o que eu mais gosto quando eu vou ler as críticas de vocês, de outros amigos e tal, é quando eu pego, tipo, às vezes um filme que eu não gostei, ou um filme que não se conectou comigo, e aí dele eu extraio uma coisa que, tipo, eu falo, caraca, eu não tinha reparado isso, sabe? E eu acho isso maravilhoso, assim, quando a obra ela se transforma. Isso tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, sabe? Tipo, eu gostei muito da fotografia, daí eu vou ler uma crítica que daí tem um cara falando de uma parte técnica e falando, cara, não funciona, essa fotografia não funciona. Aí eu fico naquela coisa de, porra, eu tinha gostado, agora tá falando que não é muito boa. Deixa eu tentar entender mais sobre isso, sabe? Então esse fomento à discussão, assim, que eu acho muito legal quando a gente consegue. Agora, a gente tá vivendo uma era, e vocês viram isso acontecer, e eu acho que a gente aqui no Cinemação passou por isso também, afinal de contas a gente já tá, né, com um site e com autores aqui e tal, já faz quase 15 anos já, né, no ar. E aí, eu acho que vocês viram isso acontecer, que foi aquela ascensão que a gente teve com os blogs e tal, porque vocês também falaram, né, que vocês começaram, a gente tem os veículos tradicionais que meio que direcionam, né, os jornalistas e as pessoas ali
que são meio que os críticos, mas aí você tem uma ascensão dos blogs, que daí meio que coloca em evidência também uma galera que, né, já tinha uma formação, queria falar, e, enfim, já tinha um olhar meio técnico, e aí depois a gente tem a queda dos blogs e essa ascensão repentina das redes sociais, assim. Então quando a gente vai olhar, tipo, nome, sei lá, como o Robert Ebert, né, que foi um cara, tipo, um fenômeno dentro da crítica cinematográfica. Aqui no Brasil, o Zé Carlos Avelar, enfim, o próprio Pablo Vilaça, né? Umas pessoas que tiveram uma ascensão grande, principalmente nessa parte de blogs também, assim. Mas aí, uma coisa que eu percebo que vai mudando, não sei se vocês sentem isso, é que quase que o número de curtidas ou o número de seguidores valida aquela pessoa para ser colocada como crítica, quando às vezes ela nem é, sabe? E é uma doideira isso, não é? Mas acho que tá tudo assim, né? Assim, eu tenho gente na família que é médica e, tipo, eles têm que ter presença na rede social. Não é uma loucura isso? É uma loucura. Tipo, você imagina, você escolhe seu médico pelo Instagram? É uma loucura. As pessoas estão escolhendo médico pelo Instagram, entendeu? Então imagina se elas não vão escolher alguém que dá opinião sobre cinema. Óbvio que vão, entendeu? Então, assim, eu acho que, de novo, né? Eu acho que tudo tem seu lado bom. Eu acho que ao mesmo tempo que a internet e tal democratizou o acesso, né? Então, antigamente, a gente tinha mais veículos mainstream e tal que hoje, né? Tinha muito mais jornais, muito mais revistas, etc. Mas ainda assim era um acesso limitado, você concorda? Então, assim, né? Belo Horizonte tinha o quê? 3 jornais, né, Marcelo? Tal, umas TVs, umas rádios e tal. Aqui em São Paulo tinha um pouco mais, porque tarará, mas é isso. Então, assim, você tinha um acesso limitado. Quem tinha acesso a esses lugares da crítica? Brasília nem fala, que era só 2. Pois você era muito mais restrito, né? Então era assim, as pessoas, o tipo de pessoa, né, que tinha acesso era muito menor. Então hoje você tem a possibilidade de ter mais críticas mulheres, mais críticos negros, mais críticos de vários tipos de origem socioeconômica, etc, etc. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, tem essa coisa de você também perder isso, assim, que a gente tá falando, perder até esse cuidado, né? Porque é isso, porque aí se todo mundo pode dar opinião, e eu não tô falando todo mundo como de origem, mas assim, né? Porque virou essa coisa assim, todo mundo tem uma opinião para dar. Sim, todo mundo tem uma opinião para dar, mas assim, a crítica não é só isso, entendeu? Não é o que você estava falando, a crítica é para fazer você pensar. Quantas vezes eu leio críticos que eu não concordo em geral, assim, no sentido, a pessoa gosta mais do filme, em geral, não é sempre assim, mas eu não gostei do filme, a pessoa gostou. E é isso que você falou, mas você lê e você fala, pô, que texto bem escrito, que texto bem fundamentado, continuo não gostando do filme, mas, poxa, me abriu para pensar nisso, para pensar naquilo, né? É um texto bacana, ou mesmo que seja uma opinião em vídeo, não tenho problemas com isso, sabe? Mas é só que eu acho que um pouquinho de fundamento, ou pelo menos informação, isso às vezes eu sinto falta, como jornalista mais do que como crítica, né? Porque eu sou jornalista. Mesmo num vídeo de 90 segundos no Instagram, você pode dar a informação certa, sabe? Assim, você não precisa dar a informação errada. É isso, enfim. Não, e pode dar alguma informação, né? Exato. Pode dar alguma informação, e não só eu acho isso desse ou final então, assim, ai, gente, que maravilhoso, ai, gente, que lindo, nossa, que demais, ai, que incrível, gente. Gente, desculpa, isso minhas sobrinhas que são adolescentes podem fazer, entendeu? Eu não preciso ficar ouvindo você falar isso. Mas aí entra uma pergunta capciosa que eu vou fazer pra vocês aqui, que é, quando eu falei pra vocês de uma nova carreira pra pessoa que está pensando, de repente, houve uma risada generalizada desse podcast. Então, eu ia perguntar para vocês, como tornar a crítica algo profissional, então? Ou em que momento que a crítica deixa de ser, vamos lá, opinativa de uma pessoa? Pode ser uma pessoa que fez um cursinho, ficou 4 anos escrevendo no seu próprio blog lá e tal, mas
quando que ela deixa de ser e aí ela fala assim, não, agora é uma profissão. Tem algum momento que isso acontece ou não? Não. Cara, não tem. Não tem. Eu não vejo esse caminho hoje. Assim, eu acho que existe vertente. Assim, você vai fazer uma curadoria. Você vai levar essa sua crítica, e eu acho que aqui a gente tem o Marcelo, que é um cara que consegue, mas isso não é uma coisa que vai te dar dinheiro todo mês, entendeu? Não é uma coisa que, ai, nossa, eu, por exemplo, eu fiz um concurso e tenho um salário fixo em outra área. Meu jornalismo serviu para ser assessora de imprensa num outro rolê completamente diferente. E aí eu sigo fazendo a crítica paralelamente. Eu brinco que eu tenho 2 vidas paralelas. A crítica de cinema e a que paga a minha comida. De dia. À noite. La bela da tarde. Mas é isso, porque quando você fala de profissão, Rafa, é você conseguir viver disso, certo? Então, assim, você pode até se considerar profissional no sentido, estou aqui, faço direito e tarará, mas isso não é, porque se você não vive disso, você não é profissional, entende? É o amador, né? Enfim, se bem que tem atleta da Olimpíada que ganha bastante dinheiro, mas enfim. Mas é isso, assim, sei lá, a pelada de fim de semana, entendeu? Então, assim, se você não consegue sobreviver disso, você não... E eu vejo assim, com raras exceções, tem gente que consegue se manter, porque ainda tá num veículo, né? Ou eu até acho que tem gente que é isso, dá um pouco mais que opinião, montou ali seu canal, já tinha um certo, né? Enfim, de todos os jeitos. Agora, para quem tá começando hoje, porque aí cai nessa outra coisa. O que dá mais dinheiro? O que talvez fizesse com que você conseguisse viver disso? É fazer coisa pop. Já tem 1 milhão de pessoas fazendo coisa pop, né? Então, assim, você limita, e aí quando você tem uma crise no pop, que é o que tá acontecendo agora, fica como? Porque tá rolando uma crise no pop. Eu não sei se ela vai durar, se não vai durar, se vai voltar ao que era e tal, mas não é mais o que era 2 anos atrás, certo? Sim. Que qualquer filme da Marvel fazer muito sucesso, que qualquer série da Marvel fazer muito sucesso. Não é mais. Então a própria indústria deu tiro nos 2 pés e agora tá sofrendo as consequências disso, entendeu? E aí esse pessoal que entrou no mercado e que às vezes até, tipo, consegue viver disso, fazendo isso, que eu não necessariamente é crítica, pode ser, pode não ser, enfim, isso que a Cecília estava falando, pode ser só gente que fala de filmes, como o Marcelo falou. Esse pessoal também tá, enfim, acho que tá com dificuldade. Aí você vai, então você não vai ser crítico, você vai ser influencer. Ok, mas o mercado de influencer tá sofrendo tá numa mega crise também, porque eles estão levando influencer de moda para fazer junket, entendeu? Para fazer entrevista com o ator. Não é um influencer de cinema, nenhum influencer de cinema tá indo fazer. Então, quer dizer, já vira uma outra loucura. Tipo, sabe? Enfim, então, assim, eu acho muito difícil alguém falar hoje, assim, vou ser crítico, ainda mais isso, assim. Isso eu tô dando toda a amplitude de coisa, mas, assim, a pessoa fala, vou ser crítico e vou viver disso. É bem difícil, só de crítica eu acho bem difícil. Crítica de cinema não consta nem nas atribuições do MEI, microempreendedor individual. Não tem. Se não tá lá e também não existe carteira assinada, não é uma profissão. É óbvio, né? Você jamais vai conseguir uma aposentadoria com isso, entendeu? Então não existe, né? Eu, por exemplo, eu sou MEI há muitos anos. Quando eu emito alguma nota por trabalho de crítica, eu emito como redator, que é o que tem lá. Redação, edição e congêneres, né? Até decorei assim. Eu me enquadro congêneres nessas horas.
Então, não tem nem curadoria, né? Curadoria, por exemplo, quando eu tenho que emitir curadoria, eu tô dando esse exemplo meio burocrático, porque ele diz muito da área que a gente atua. Quem tem que colocar lá que é seleção de materiais de qualquer natureza, sabe? Então, assim, não é exatamente uma área que você pode considerar como uma área que você vai trabalhar profissionalmente. Ela se torna profissional de acordo com a trajetória que você desenvolver. Pode ter gente que vai desenvolver uma trajetória que te coloca completamente dentro dela, o que é difícil no sentido de viver dela, e pode ser uma trajetória paralela, um pouco como é o caso da Cecília, que ela é uma jornalista concursada numa área específica do concurso que ela fez, em paralelo ela desenvolve um trabalho há anos como crítica, curadora, pesquisadora, etc. Então são coisas paralelas. No meu caso específico, talvez seja um pouquinho próximo da Mariane, mas com diferenças de trajetória, eu até poderia dizer que eu vivo de fazer crítica de cinema, mas diferente do que muita gente pensaria de um primeiro momento. Porque é óbvio que eu não vivo de escrever para jornal, porque né, não tem nem jornal para escrever tanto assim. Uhum. Mas eu considero, acho que todos nós consideramos, a crítica de cinema uma coisa bem mais ampla do que falar dos filmes. Então, dar aulas, né, de análise, de crítica, fazer seleção de filme para festival, montar programações, escrever textos em catálogo, debates em mostras, texto para veículos específicos, enfim, qualquer tipo de produção que exija de você um aprofundamento crítico, analítico, reflexivo, seja ele em qual instância for, estaria dentro da organização de livro, né? Estaria dentro dessa categorização crítica de cinema, né? Uma coisa bem mais ampla. Nesse aspecto, eu hoje, né, basicamente é só o que eu faço, é o que me paga. Porém, vem um ponto, mal, e eu passo dificuldade, né? Já que é terapia, né? Então, assim, não se vive bem fazendo isso, né? Uhum. Ou seja, às vezes a gente transmite uma ideia, especialmente nessas eras de rede social, de que você tá fazendo muita coisa, né? Nossa, publicou no jornal tal, no veículo tal, fez curadoria para 3 festivais, foi jurado em 4, e falei, tá bombando. Mas, na verdade, aquilo não se reverte em ganho suficiente para você conseguir segurar coisas básicas. Uhum. Então, quando o mercado entra em qualquer tipo de crise, isso abate. Pandemia foi um desastre, a queda dos jornais foi um desastre, etc. Então, isso é muito, muito determinante. No meu caso bem particular, eu sei que muita gente que ouve esses programas quer saber um pouco dos casos particulares para tentar encontrar ali algum ponto de apoio. Eu precisei literalmente recorrer ao doutorado para conseguir ter um ganho fixo, porque eu fui atrás de bolsa. Eu pensei, bom, onde tem dinheiro nesse meio que eu atuo? Porque eu não sei fazer muito mais coisa do que as coisas que eu faço. Então, onde está? Aí eu tá nas universidades, né, em bolsas de pesquisa. Então, eu me inscrevi no doutorado para tentar pesquisar uma coisa que me interessa, e que é cinema brasileiro, então também é produzir um conhecimento para o país, mas que que eu conseguisse uma bolsa de pesquisa. Infelizmente eu consegui, muito obrigado Universidade AMB Morumbi, e hoje eu sou um doutorando da AMB Morumbi, então tem uma bolsa lá, é pouco, mas poxa, o Lula quase dobrou o valor da bolsa, então não posso reclamar. Então isso já faz com que os outros trabalhos que eu desenvolvo em paralelo à minha pesquisa de doutorado vão completando as coisas. É uma matemática cruel, bem difícil, não tem como negar. Enfim, mais ou menos onde eu estou inserido hoje, porque o último emprego que eu tive mais formalizado era até um jornal de literatura. Eu fiquei 6 anos lá, beleza, eu desenvolvia meio como a Cecília, assim. Eu desenvolvi um trabalho ali como editor de jornal de literatura do governo de Minas e fazia todo o rolê da crítica, da pesquisa, etc. Quando eu saí dele, né, só ficou o meio do congêneres. Então, ou seja, não tem muito esse lance de... Não existe um momento em que você diz que você é. Acho que a Mari falou perfeitamente, assim, se você não vive daquele negócio, ele não é o seu grande trabalho, mesmo que ele te dê muito trabalho. Porque a gente ouve muito, eu passo 10 horas editando um vídeo. Fala, parabéns, nossa, parabéns mesmo pela sua dedicação. Mas se ele não te dá 1 centavo, você só tá fazendo um hobby, o que não tem nenhum problema, e não precisa desvalorizar por isso. Mas não é exatamente, duvido que você não tira dinheiro dali, você vai continuar fazendo aquilo a vida toda. Então, acho que também são coisas diferentes e são muito difíceis de delimitar. Mas vocês acham que de alguma forma isso não acontece
porque existe uma falta de regulamentação na área, e como que nesse caso, tipo, se a gente encaixa, por exemplo, a Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, que seria uma associação que de alguma forma poderia brigar por uma certa regulamentação, certo? Ou não? Nada a ver. A Abracine não é um sindicato. Tá. Então já começa por aí. Ela é uma agremiação de profissionais, né, da área. Então ela tem que lutar, ela algumas vezes luta, outras nem tanto, mas ela tem que lutar o máximo possível para um certo ajeitamento da área. Mas ela não consegue entrar em nenhum tipo de regulamentação porque ela não tem formação sindical e porque é impossível você conseguir gerir, porque eu fui presidente lá, né? Então eu passei um pouco por isso por dentro, assim. É impossível você conseguir gerir profissionais em todos os estados do país com perfis, idades, trabalhos e interesses absolutamente distintos, né? Você não consegue hoje, no mundo de hoje, gerenciar isso dentro de uma associação que, na verdade, está ali um pouco criando uma comunidade com interesses em comum. Então, para regulamentar, teria que ser coisas muito mais politizadas. E aí, como o pessoal do cinema tem feito muito, muito fortemente, inclusive desde o governo Temer, né? Ir para Brasília, criar comissões, criar ambientes jurídicos quase, legalistas, com apoio jurídico, etc., para mandar projetos, encontrar um congressista que abrace aquela causa, como aconteceu no caso que está rolando, né, com a regulamentação dos streams, né, com cota de tela. Então é um jogo completamente diferente. Assim. Mas ser associado da Abracine de alguma forma carimba pelo menos uma coisa de qualidade na pessoa ou não? Não. Olha o Rafa, onde você quer chegar com isso? E ele tá perguntando pro honestão aqui. Não carimba nada. Mas podemos falar melhor da Abracine. Inclusive tem 3 Abracine, né? Fundadores, inclusive. Não, porque eu realmente gostaria de entender, assim, porque eu entendia que a Abracine, ela funcionava quase como se fosse um sindicato mesmo. Agora eu já estou entendendo que não. E aí, como a gente tem essa falta de regulamentação, eu fico meio em dúvida, sabe? Porque geralmente a gente vê a galera, agora eu sou associado à Abracine, e todo mundo, agora geralmente sim. Não, isso começou a acontecer nos últimos 3 anos. Ah, tá. Ela deu uma popularizada, assim, então. Não foi isso que eu disse. Eu disse o que eu disse. O resto não foi eu que disse. Fui eu que disse. É porque, assim, eu acho que toda a regulamentação passa por coisas muito maiores que teriam que ser do que... Quais são as soluções para isso? Entende? Assim, como que você vai ganhar dinheiro fazendo assim? Você vê, por exemplo, pegando os veículos grandes, tá? Que tem dinheiro de propaganda do Estado, né? Dos estados, das várias esferas do Estado. Tem várias coisas, enfim. Mas ainda assim, ele sofre tremendamente com os conglomerados, redes sociais, Google, etc. Certo? Então, assim, uma coisa que tem sido feita, que está começando ainda na Europa, como de praxe, começa sempre por lá, é de fazer com que esses grandes conglomerados paguem a sua parte pelo conteúdo gratuito, que a verdade é essa, o conteúdo gratuito que eles têm nas plataformas. Boa. Entendeu? Agora, você concorda que não é a Abracine que vai resolver esse problema? Não é. Entendeu? Então, assim, o que a Abracine poderia fazer? Pode fazer alguma coisa pontual aqui e ali? Concordo, entendeu? Pode ter... talvez lutar por um apoio para que, não sei, mais veículos independentes tenham algum tipo, mas aí também fica complicado, porque, enfim, a questão da independência, precisa ver como seria feito isso. Ok, sim. Mas é isso, assim, tem coisas pontuais, eu pelo menos, posso estar falando uma besteira enorme aqui, mas assim, eu não vejo como a Abracine ou qualquer tipo de organização nesse sentido pudesse resolver o problema. Entendi. O problema é assim, o problema é conjuntural do mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Então, assim, são pouquíssimos veículos no mundo que estão conseguindo sobreviver a essa crise, entendeu? Dos grandes,
né? Claro que você pega um mercado como o americano e tal, tem muito mais gente com site, tarará, e que é influencer, ou que até influencer sério, que faz um trabalho mais aprofundado, que conseguem viver disso. Tem alguns que conseguem, né? Por causa, enfim, todo o sistema de monetização desses sites, etc. Mas, ainda assim, é muito complicado. Entendeu? É muito complicado. É muito complicado. O que você mais vê hoje, assim, por exemplo, tem o tal, que eu não sei no cinema como funcionaria isso, mas que é o tal do UGC, que é abaixo do influencer ainda, né? Que é o cara que faz, a pessoa que faz propaganda de graça, vamos falar, disfarçada como conteúdo, mas é uma propaganda de graça, recebendo muito menos do que o influencer recebe. Então, assim, como que você vai, sabe? Como que isso vai ser? Recebendo a bolsinha da MUB, né? Tipo, tem gente que é isso, entendeu? Tem gente que é assim, recebe, toma aqui o produto, um sabonete, ó. Aí você fala do sabonete. É o colarzinho de Wicked, é a bolsinha da MUB. Então, assim, é complicado isso, né? Muito complicado. O Rafael, eu explicando um pouco mais do que eu tava falando sobre a Abracine também, pegando carona aí na Mari, né? O que acontece é o seguinte, tá lá no site, né? Então também não tem nenhum segredo em torno da Abracine, não. Tá tudo lá publicado no estatuto. Ela é uma agremiação de profissionais, com processos de adesão, que tem alguns critérios, mas são critérios abertos, não são critérios fechados. Então, é do que uma associação que reúne profissionais de crítica e jornalismo de cinema no Brasil, e fazer parte dela é exatamente isso, estar vinculado a um grupo que tem ali as suas políticas e as suas tentativas de melhoria de qualidade de trabalho, com alguns limites, mas tem, e também produz conhecimento, né? Lança livros, debate, promove sessão, discute premiações, promove uma premiação anual. Então é você também fazer parte de uma comunidade com um elemento em comum, que é a crítica e o jornalismo de cinema. Basicamente isso, entendeu? Entendi. Às vezes ela entra em alguns embates envolvendo algum tipo de defesa política da classe, mas é exatamente isso aí, não tem nada a acrescentar ao que a Mari falou. São coisas muito diferentes e também muito mais complicadas para uma agremiação com o perfil da Abracine fazer, sabe? Quando eu brinco de que não é um selo de qualidade, porque não existe um profissional igual ao outro, né? Tem profissionais muito bons, isso no mundo, tá? Não tô falando agora de Abracine. Tem profissionais regulares, tem profissionais ruins, em qualquer área. Então vamos lá, a pessoa hoje que está ouvindo a gente, o jovem que está ouvindo a gente. New Generation. New Generation. Se ele chegou até aqui, já tá bom demais, né? Pois é. Agora, essa pessoa que tá falando assim, poxa, meu sonho era viver escrevendo sobre cinema e não sei o que, Não vai. Eu não tenho nem dó, ela não vai. Apenas isso. Diga, faça a sua pergunta. Não, era isso, era assim, então o melhor pra ela é tentar de alguma forma, vai ter que estudar muito, né, a princípio, e buscar realmente veículos de repente, e aí vai acabar fazendo outros tipos de trabalho antes de chegar nisso, mas sei lá, pode ser que ela trabalhe na categoria de cultura na Folha de São Paulo, sei lá, e vai escrever um pouco sobre tudo também, né? Então, assim, não existe uma maneira... Porque sabe o que eu tava pensando? Enquanto vocês estavam falando, eu falei assim, cara, que inglório que é isso. Porque, veja, o Marcelo tá aqui falando que tá fazendo um doutorado e ele consegue hoje viver da crítica nesse sentido, né, de uma maneira mais abrangente. Agora, a gente estava falando pouco tempo atrás daquele carinha que fez o site dele e depois de 6 meses a 4 anos
tá fazendo o curso online dele e se vendendo como crítico. E aí isso, de uma certa forma, impacta o Marcelo, que tá lá lutando pelo doutorado dele, porque esse carinha tá jogando a régua pra baixo, gente. Ô, Rafael, impacta, mas eu vou fazer uma defesa. Não é defesa, não. Impacta, mas vou te dizer uma coisa. E aí, tentar ser bem rapidinho pra... Que bom que você parou no meio. Por quê? Você falou que ia fazer uma defesa? Mas você nem sabe do quê? Achei que era do rapaz do 4 meses. Não, sou ingrata. Eu ia defender você, por exemplo. Entendeu? Ora, na verdade, eu ia fazer uma defesa nossa, ou seja, do que a gente atua. Mas é porque eu acho que a palavra defesa não é justa com o que eu ia falar, então eu mudei. Foi só isso. Mas eu ia defender você, Cecília Barros. Me defende. Sempre defenderei. Eu acho que é o seguinte, beleza, você falou uma coisa fundamental. Sim, esse novo cenário cria, digamos assim, é curioso, né? Há muitos anos, na faculdade ainda, um grande amigo meu hoje trabalha na política do estado de São Paulo, Ricardo Correia, aliás, beijo pro Ricardo. Ele falava uma coisa que é interessante, no final da faculdade, isso ali na virada do século de novo, ele falava, o mercado tá muito em crise. Olha, ele já falava isso. E nós vamos ter que inventar nossas vagas, porque não tem vaga no mercado de jornalismo, tá? Tô falando de jornalismo. Uhum. Então ele falou, a gente vai ter que inventar, porque a gente vai sair no mercado e tem muita gente para pouca vaga. E eu acho que, não como o Ricardo falou, mas hoje o que se tem é uma grande invenção de vagas, ou seja, as pessoas que elas não conseguem se inserir no meio oficial do jornalismo, da crítica, elas inventam as suas vagas, seus canais, seus perfis, etc, etc. O que acontece com isso é que você tem uma proliferação muito grande de gente falando de filmes e se intitulando críticos em casos bem questionáveis. Agora, beleza. Impacta o meu trabalho, da Mário, da Cecília? Claro que impacta. Mas eu quero acreditar, aí entra o que eu estaria chamando de defesa, que o trabalho que a gente desenvolve se destaca em cima deles. Eu não estou nem dizendo que é melhor, que é pior, mas existe uma diferença de projeção de trabalho, ou seja, o meu texto, o texto da Cecília, o texto da Mariane, ele fala por si. As pessoas não precisam acreditar no que a gente está falando aqui há 1 hora do podcast, é só acompanhar o trabalho. Eu tenho segurança plena de que a produção delas, por exemplo, é infinitamente melhor do que quase toda a produção desse pessoal que se intitula crítico e, na verdade, está ali meio que tentando encontrar um espaço no meio de um deslumbramento. Então é isso que vai fazer a diferença, no fim das contas, sabe? E como lidar com isso, aí vai de cada profissional, né? Eu tento, no meu lado, falando por mim, eu tento produzir materiais para espaços que queiram as coisas que eu tenho para oferecer e aí fazer o meu melhor, assim. Uhum. Mas a única coisa que você tem é a qualidade do seu trabalho, né? E aí você tem que lutar por ela. Porque no meio ali dessas crises, que a Mari até descreveu muito bem, é a crise da cultura pop, é a crise da indústria, é a crise dos influencers, quem não tiver um trabalho de qualidade vai cair. Se não cair hoje, cai daqui a 1 ano, cai daqui a 2 anos, entende? Então não tem jeito, a grande régua ainda é a qualidade do trabalho, seja ele desenvolvido onde for. Então eu tento crer muito nisso, primeiro para não desanimar, e segundo para você acreditar que no final, lá na ponta, é o nível do trabalho que vai contar, sabe? Exato, porque as coisas mudam muito rápido, né? Assim, sempre teve muito menos vaga do que pessoas se formando, né, Marcelo? Nunca teve uma abundância, entendeu? Nossa, tem, sei lá, saía... A minha faculdade tudo bem, era pouca gente, era 25 de manhã, 20 à noite, mas assim, tinha faculdade aqui em São Paulo que soltava 200 jornalistas de manhã, 200 à noite, por ano. Quer dizer, não tem mercado para isso. Não existe. Nunca teve, entendeu? Então, assim, um monte dessas pessoas ia trabalhar em assessoria, nada contra, porque também é uma das áreas, né? Não é isso. Ou não iam trabalhar nunca em nada remotamente parecido com jornalismo, entendeu? Então, sempre teve essa questão, né? E hoje, sim, você tem essa possibilidade de criar suas próprias coisas e tal. E é isso, assim, a gente tá falando aqui do influencer de moda, que tá indo fazer, ou de maquiagem, que tá indo fazer junket, ou, entendeu? Entrevista com ator. Mas, sei lá, um tempo atrás aí tinha os programas de humor, e é o CQC fazer, entendeu?
CQC, o Pânico, iam fazer entrevista com o ator, até a hora que começou a dar problema grave, problema sério, aí eles recuaram, tiveram que recuar, porque, enfim, as pessoas não estão lá, não sabem fazer entrevista, não tem, né, enfim, não tem postura ética, não tem, isso, do tipo nível, eu vi várias vezes, não foi uma vez, foi duas. Até que, enfim, é isso. Chegou uma hora que cortaram, porque o estúdio lá fora falou, não, amigo, então não vai dar, né? Porque uma bolha, uma hora essa bolha, ela implode, não tem jeito. Então, enfim, sei lá, sabe? Eu acho que é isso. Tá difícil, porque todo o mercado, porque o mercado de cinema tá difícil. Assim, tem um monte de filme, a gente tem muito mais acesso a filme do que antigamente, porém, é isso. Agora, falar isso, viver disso. Sim, se você for muito bom, se você estudar, se você conseguir dar aula, tarará, eu acho que você pode ser que, né? Mas assim, não é uma coisa muito difícil, mais difícil do que era antigamente, apesar de, em teoria, você poder fazer seu próprio veículo. Isso que a Mari falou me lembrou uma coisa que eu acho interessante, que é esse negócio de chamar influencer. E aí eu vou para esse pessoal da comédia, do stand-up, que é chamar influencer para fazer mediação, para fazer apresentar, e tipo assim, tem que ser a galera, tem que ser comunicador para fazer isso. Aí ficam uns programas super esquisitos, sem ritmo, sem jeito, porque é isso, a galera não entendeu que não adianta você colocar o pessoal que é de um veículo, que é de uma plataforma em outra, tipo, não funciona, por mais que tenha público, não casa ali. Então, assim, a gente tá numa grande crise mesmo de compreensão dos meios, né, de comunicação, assim. Então, assim, tentando se encontrar nessa grande confusão que é como pensar nesses programas, como pensar nesses formatos, como fazer a televisão e as mídias sociais conversarem. Então, assim, o vídeo tá se reinventando, e aí tem esses formatos rápidos. Então, assim, muita gente surgindo, muita gente caindo, é isso. A gente tá no meio dessa mudança e tudo acontecendo, né? Então, muita gente que tá surgindo se autodeclara uma coisa que realmente não é, né? Exato. E pensando em, como eu vou ganhar dinheiro, vou me manter, vou me sustentar com isso, de verdade, Rafa, não tem jeito de, eu vou conseguir. Tipo, eu acho assim, nossa, que bom que essa pessoa tem essa força de vontade, essa esperança, mas é isso, porque pode conseguir uma curadoria, pode conseguir uma programação, pode conseguir um texto, nossa, super... Tem mês que eu consigo texto, consigo não sei o quê, consigo tirar uma grana, mas tem mês que eu não consigo tirar nada, e tem 1, 2, 3. Então, assim, além de você ter a sorte de tirar um mês ali e conseguir, você ainda tem que ter ser bom em matemática e fazer um super controle dos seus gastos para saber que naquele mês que você tirou, você tem que segurar as pontas para manter os seus próximos 3 meses, que pode não aparecer nada. Então, assim, não é uma vida fácil, não é uma vida segura, não dá para viver disso, assim. Eu tô sendo pessimista, mas é isso. Eu queria fazer até uma pontuação com o que a Cési falou, pegando a carona, que é o seguinte: não dá por um motivo muito concreto. Esse dinheiro não existe. Ou seja, não existe um dinheiro no Brasil que sustente uma pessoa trabalhando só com isso. Não existe essa verba. Então a questão é, ninguém entra nisso querendo... Não tem jeito. Nenhum de nós 3 aqui começou a fazer isso pensando em dinheiro. Ou, né, foi sendo atraído por isso e descobriu que aquilo podia se tornar um trabalho, mas por outras vias, né? Tanto é que somos todos do jornalismo. Nenhum de nós aqui fala, nossa, fui ser crítico de cinema. Não, foi jornalismo que no período em que a gente estava... Nós somos relativamente de gerações distintas, ainda que sejamos das mesmas, mas o mercado ainda parecia mais aquecido. Hoje ele está bastante em crise também. Então, assim,
Eu não acredito, inclusive, que alguém queira, de fato, quero ser crítico de cinema porque é onde eu vou ganhar dinheiro. Eu acho que esse pensamento não existe. O que eu acho é que há um deslumbre, um interesse, até que você falou no começo, Rafa, de achar que vão ter coisas interessantes. Mas a pessoa... Aí é um palpite meu, posso estar enganado. Mas eu acho que quem pensa por esse caminho e tenta seguir esse caminho, não conta com isso como um ganha-pão. Ela já está garantida de outro jeito. Tanto é, e aqui eu lanço uma pequena provocação, por muitos anos a gente frequenta festivais, né? Nós três, a gente já se encontrou dezenas de vezes em festivais, agora diminuiu um pouquinho, porque tá todo mundo meio desveiculado. Eu percebi muito claramente uma mudança social de quem fala de cinema, seja crítico ou não, para várias plataformas. Quando eu estava começando a frequentar os festivais, quase todo mundo, se não todo mundo, vinha do jornalismo, alguns vinham da história, áreas assim, primeiro vinha de faculdade e que tinha alguma relação com aquele cara. Houve uma mudança em que muita gente começou a não vir de lugar nenhum, sabe? Alguns vêm de famílias abastadas, outros vêm de outros cursos que já ganham dinheiro com outra coisa e muito. E aí o cinema é um caminho de deslumbre mais interessante do que o trabalho que dá o dinheiro. Outros são bancados, sabe? Eu digo assim, mudou, o perfil mudou. E esses perfis mais ligados ao jornalismo e derivados parou de ir porque os veículos foram demitidos dos veículos, ou porque precisaram se sustentar com outras coisas, não deu para viver mais daquilo, ou abandonou o jornalismo para fazer outra coisa. Eles mudaram, o perfil de cobertura de festivais mudou. E eu acho que isso tem aspectos econômicos e também aspectos tecnológicos. Assim. Então não acho que ninguém caia nisso buscando dinheiro. Ou já tem dinheiro e aí cai nisso pelo deslumbre, ou vai procurar outra coisa. E aí, por acaso, vai cair nisso, sabe? É uma teoria. Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, né? Depois de um papo como esse, assim, agora é hora da gente pegar as dicas desses nossos críticos aqui e ver o que eles trouxeram pra gente. Pode ser qualquer coisa, pode ser filme, pode ser série, pode ser livro, pode ser qualquer coisa. E vamos começar com você então, Cê, o que você trouxe de bom pra gente aí? Então, vou trazer um filme, que é um filme que Marcelo nem gosta, mas vou trazer aqui. Porque eu vou trazer uma dupla, um casadinho. Minha dica é casadinha essa semana. Boa. E aí é um filme de terror, Herege, que é um filme com o Hugh Grant, é um filme de terror, que é um filme sobre esse pessoal mormon que vai batendo porta em porta, pregando a palavra do Senhor. Sei. Testemunha de Jeová no Brasil, né? Não, eles são não, tem mormon. Não. Eu tô dizendo que no Brasil seria o equivalente a testemunha de Jeová. Não, menino, Mormon faz isso também. Jesus Cristo. Meu Deus. Dias. Tá bom. Só piora a situação. Acho que ainda não bateram aí, viu, Marcelo? Não bateram. Não bateram. São da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. E aí eles vão de porta em porta. E aí estão lá as duas peregrinas, não é peregrinas, duas... esqueci o nome. Mas elas vão bater na casa de uma pessoa e a pessoa é Hugh Grant. E começa a grande discussão teológica. E eu achei super interessante esse jogo ali, essa discussão de desconstrução cristã, né? Uma coisa meio pop, meio filosófica ali e tal. Essa parte do filme que trata disso, eu gosto bastante, né? Depois o filme vai para uma coisa mais padrão, mas esse começo em que tem toda essa parte de desconstrução do dogma cristão me interessou bastante, né? Legal. Então, essa seria, assim, a minha primeira dica. Boa. O Herege. E é da A24, né, Cê? É da A24. Scott Beck e Brian Woods são os diretores. E acho que é bem interessante, assim.
pra essa coisa de tratar. É uma coisa meio pop, assim, mistura muita coisa, fala dessa derivação, né, na religião. E aí, para continuar, já que a gente está nesse contexto, a minha segunda dica é a série A Vida Secreta das Esposas Mormons. Olha, você tá no... Casadinho. Casadinho. Gente, Mari, você tá batendo de porta em porta? Tá tudo bem? Mari não, Cés. Já tô até confundindo as amigas aqui. Acho que é o terceiro emprego da série. Tô entendendo agora. Então, é um reality da Disney, que ele conta, assim, tipo, qualidade? Não tem. Curiosidade? Bastante. É o seguinte, ele conta a história de um grupo de 8 influencers do TikTok que são esposas mormons. E aí, gente, você vai pensando que fala assim, ué, mas que esposa mormon vai poder me trazer? Muita fofoca. Muita fofoca. E é fofoca estilo Meninas Malvadas. Caraca. Então a gente fica preso naquele universo que é assim, ó, droga, sexy, rock and roll, surubão de Noronha. É uma coisa absurda. Aconselho demais A Vida Secreta das Esposas Mormon, mas é isso. Parece um monte de adolescente, sabe? Que não fizeram nada e aí resolveram fazer tudo e a menina vai e expõe tudo no TikTok. Então, não dá pra exigir qualidade. Não, mas você me ganhou na fofoca. Curiosidade. Não, fofoca pura. É bom que o prólogo, comecinho do Herege parece esse reality show aí, né? Das meninas conversando ali na pracinha. É isso. Fica a dica aí. Essas são as minhas dicas da semana. Muito bom. Eu falei, né, na Disney. Vida Secreta das Esposas Mormon na Disney. Sensacional. Lembrando você, ouvinte, aí, que tudo que a gente está falando vai ter link, né, na descrição desse episódio ou no post desse podcast aqui. Você vai lá, vai estar tudo listadinho, o que cada um de nós vamos falar aqui. É só você ir lá, clicar, você já vai ser direcionado. E é isso, adorei as dicas da C aqui. Mari, você, o que você trouxe de bom pra gente? Eu separei duas coisas. Uma é uma série que chama A Man on the Inside, que é da Netflix. É com o Ted Danson, que eu adoro. Eu acho ele muito carismático. E aí eu comecei a assistir sem ter lido nada. Eu só sabia que era do Michael Schur, que é o criador do The Good Place, do Brooklyn Nine-Nine, enfim. Que são séries que eu curto. E aí eu falei, nossa, que engraçado, parece aquele filme chileno da Maite Alberdi, que chama, em português, como é que chama? O Agente... O Agente Secreto, né? O Agente Secreto, O Agente Secreto e tal. E baseado nessa... É inspirado no Agente Secreto. O Ted Danson é um homem que ficou viúvo. E, enfim, aí ele é contratado por uma agência para espionar numa casa numa hospedagem, né, para pessoas mais idosas. E é isso, assim. Mas eu tô achando legal e eu acho que às vezes a gente precisa de às vezes eu tenho gostado de umas séries mais levinhas, assim. Mas é melhor, é bom mesmo. Né? Aquelas séries assim que tem um bom coração. Sim, curtinha, né, também. Exato, rápida, é isso mesmo. Exato, eu achei o Pinguinho bem legal e tal, mas putz, caramba, né? Enfim. E aí, como filme, não estreou ainda, vai estar com estreia prevista para janeiro. Mas nessa onda aí de cinema brasileiro, que vem desde Eu Ainda Estou Aqui e tal, a gente teve um ano muito bom pro cinema brasileiro. O cinema brasileiro é sempre legal, mas esse ano tem muita coisa muito legal. E estreia agora, em janeiro, Baby, Marcelo Caetano, que é um filme que foi premiado em Cannes, né? Levou um prêmio de ator em ascensão, né, pro Ricardo Teodoro. Mas, assim, é um filme, eu acho, um filme incrível, é um filme sobre São Paulo, tem o espírito de São Paulo, assim, mas que também, que é isso, que fala sobre relações complicadas e delicadas entre esse homem mais velho e um menino que acabou de sair da Fundação Casa,
e ele não tem pra onde ir. Ele não tem família, quer dizer, ele tem família, mas a família não tá nem aí pra ele. Ele conhece esse homem mais velho no centro de São Paulo e, enfim, eles começam um relacionamento que é bem mais amplo do que um relacionamento só amoroso e sexual. Então, eu acho o filme é muito, muito bonito, assim, e vamos nessa onda, tem muita coisa legal de cinema brasileiro, teve em 2024 e vai continuar em 2025. Nossa, sensacional. Eu tô vendo aqui que ele vai chegar na MUBI também, né, Mari? Acho que um pouco mais adiante. Mais adiante, Que demais, adorei isso daí também. Caramba, tá aqui, a lista tá ficando grande, hein? Vamos ter bastante coisa pra fazer nas férias. Marcelão, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí de Plano Detalhe? Então, nem vou ampliar muito a lista, não. Vou dar uma dica. Já que a gente falou muito de crítica e já que citamos o Inácio Araújo, acho justo indicar o livro que o Sesc e a Abracine publicaram, dedicado ao Inácio, chamado Inácio Araújo, Olhos Livres para Ver. Foi publicado por essa editora, Edições Sesc, né? E organizado pelo Sérgio Alpendre e pela Laura Canepa, e compila vários textos de momentos distintos da trajetória do Inácio, e também uma entrevista inédita, amplíssima e detalhada com ele, onde ele fala tudo e mais um pouco de coisas que nós estamos falando aqui, da perspectiva dele. Inácio escreve na Folha de São Paulo há muitos anos, há muitas décadas, é uma referência na crítica de cinema brasileira e diria mundial também, e teve esse livro, né, em homenagem à trajetória dele. Não é o primeiro livro que compila conteúdos do Inácio, né? A coleção Aplauso, extinta coleção Aplauso da imprensa do estado de São Paulo, que foi por muitos anos coordenada pelo saudoso Rubens Evaldo Filho, compilou, né? O Juliano Tosi, né, fez um resgate de dezenas e dezenas e dezenas de textos do Inácio em vários veículos de imprensa, num livrinho de bolso bem grosso, assim, acho que chamava Cinema de Boca em Boca. Ele é gratuito em PDF na internet. A imprensa oficial disponibilizou, né, toda a coleção Aplauso em PDF, é um serviço público. Então, se a pessoa procurar aí Inácio Araújo, Cinema de Boca em Boca, ela vai encontrar. Já o livro da Abracine Sesc, não. Ele é vendido em livraria. Para o pessoal em São Paulo, é vendido ali no Cine Sesc, em outras livrarias. Para quem não é de São Paulo, eu acho que o melhor jeito é comprar pelos sites, ou Estante Virtual, Amazon, o próprio site do Sesc. Recomendo fortemente. Para quem tem interesse em adentrar pelo mundo da crítica, ler bons críticos talvez seja uma lição básica. E ler o Inácio está incluído nessa lição aí. Nossa, é verdade. Uma das melhores escolas foi trabalhar com o Inácio. Caraca, você teve essa honra, Mari. Numa época que era redação, né, Mari? Ele ficava em redação, né? Hoje ele não fica. Ele não ia todo dia, não, mas ele ia, sei lá, umas 2 vezes por semana. Aí tinha os guias, aí ele fazia filmes no TV. Ah, legal, muito legal, Ele já te deu umas dicas, Mari? Eu acho que só de conviver, assim, de você ler, de ver como a pessoa, né? Eu acho que de conversar, porque a gente, em redação, isso era legal, né? Não era bem dica, assim, porque eu nem me colocar, imagina, eu era uma menina. Acho que eu achava que... Mas eu admirava e tal, né? Era eles, a Geraldo, era muita gente boa ali na minha época e eu aprendi muito com eles, assim. Que sensacional. Maravilhoso. Muito boa essa dica aí do Marcelo. Bom, e para fechar aqui, eu trouxe uma dica que provavelmente o nosso público já deve ter assistido, mas vou reforçar ela, porque eu reassisti agora recentemente, porque A Baleia, né, está na Netflix, filme do Darren Aronofsky aí, um filme que chamou bastante atenção, né, no começo do ano, lá em 2023, quando concorreu ao Oscar e tudo mais. E aí a gente tem o Brendan Fraser, né, que foi o cara que acabou levando depois o Oscar, e ele faz o papel deste homem obeso, solitário, que está tentando se reconectar com a filha a partir do momento em que ele percebe que a vida dele tá por um fio, assim, e ele tende a tentar fazer essa reconexão com ela para né, tentar viver um pouquinho mais desse amor que ele sente por ela. O filme é uma pancada, assim, eu acho que é um filme pesado, e uma das coisas que eu mais gosto é o fato do filme ser
ele se passa inteiro dentro do apartamento do Charlie, né, que é o personagem do Brendan Fraser, assim. Porque ali a gente vê vários símbolos, vários significados de várias coisas desse personagem, assim. Em vários momentos, o Aronofsky filma o apartamento de maneiras diferentes, que vai dando pra gente o aspecto do que a gente tá vendo, né, daquele personagem. Então tem momentos que ele faz uma câmera mais aberta, assim, e você vê aquela solidão completa. Tem outras que ele vai na câmera bem fechadinha, principalmente quando ele tá com a falta de ar e tal, e aí você sente, né, toda aquela angústia do personagem também. E é demais, assim, a atuação do Brendan Fraser realmente foi espetacular, assim, é uma aula de atuação. Acho que para quem gosta, né, de um filme que tem um personagem forte, né, assim, acho que vale muito a pena. E assim, os outros atores também de apoio ali funcionam muito bem, mas o Brendan Fraser se destaca de uma forma colossal, assim. Eu fico impressionado com esse filme e gosto muito dele. Então aproveita que ele tá aí numa Netflix pertinho de você, né, na sua assinatura mais próxima, e dá o play, porque é um belo filme, viu? Um belo filme para se assistir, colocar na sua listinha aí. Depois você vai fazer aquele Letterboxd, né? Esperta com a sua crítica, vai ser ótimo. Bom, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 583, batemos esse papo sensacional aqui sobre crítica, né? Um papo sincero acima de tudo. Por isso que eu queria trazer essas pessoas que eu gosto tanto. A gente falou do Inácio Araújo, é o sentimento que eu tenho com vocês, viu? De verdade. Todas as vezes que eu converso com vocês, eu troco com vocês, eu já sinto que eu tô aprendendo um pouquinho mais. Então hoje foi uma aula pra mim. Então muito obrigado. Jovem, não faça isso, não faça isso. Não, eu tô tá falando o doutor aqui, ó. E em breve ele vai voltar no podcast, a gente vai ter que sempre referenciar ele como Doutor Marcelo. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, por doar o tempo de vocês nessa discussão. Marcelão, obrigado e deixa também meios de contato. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, quem quiser acompanhar você nas redes sociais, como é que faz? Olha, eu sou muito difuso, mas eu concentro as coisas no Blue Sky e no Twitter. É só procurar lá Marcelo Miranda, normalmente eu apareço. E também tem um perfil no Letterboxd que eu também publico textos inéditos ou links de outros textos meus. Também tá como Marcelo Miranda. E aí, ali eu costumo colocar coisas que eu publico em outros espaços. Então não adianta, por exemplo, eu publico alguns textos na Folha, uns textos na 451, mas não tem periodicidade. Então não vou pedir pra pessoa ficar todo dia procurando, coitada, porque né, ninguém merece. Mas aí nessas redes eu vou sempre puxando os links. Então quem tiver interesse em acompanhar o trabalho, podcast, críticas, artigos, etc. Eu fico linkando lá. Então fica o convite aí para essas 3 redes que eu sei que você vai colocar na descrição do podcast. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Mari, obrigado também pela companhia, né? Esse ano, Mari, muito obrigado pela você estar aqui com a gente esse ano mais uma vez, e também deixa aí meios de contato, como que as pessoas fazem para acompanhar você, seus textos também. Eu que agradeço os convites. Bom, eu tô no Instagram, Mariane Morisawa. No Twitter eu confesso que eu não sou muito ativa e agora vou ser menos ainda. Boa. Enfim, eu publico às vezes no Estadão, às vezes na L, como o Marcelo falou, que são coisas mais esporádicas. Além de tudo, tem um podcast com Cecília Barroso e Chico Firman, o Oscar Verso, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 20 horas. Então, enfim, que a gente fala sobre Oscar. Olha! Ou seja, muito Walter Salles e Fernanda Torres, hein? Opa! Muito! Toda quinta. Toda quinta-feira às 20 horas. Então,
segue a gente no Instagram, também na nossa conta do Oscar Verso, nas nossas contas pessoais, e acompanha a gente lá também. Boa, isso aí. Acompanhe, porque é só conteúdo de qualidade, eu garanto aqui. Muito bom, muito obrigado, Mari. E Cê, obrigado também pela parceria nesse mais um ano, né? Sei que a gente gravou alguns episódios. Muito obrigado também por você sempre estar aqui conversando com a gente e trocando muito, é sempre muito rico. Então eu só tenho que agradecer e também deixar meios de contato aí, Cê, como que as pessoas acompanham você. Muito bom estar aqui com você de novo, Rafa, assim, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com o Marcelo e com a Mari, ótimo, adorei. Adorei. Também. Então, vou deixar aqui o meu meio de contato mais fácil, 619, mentira. Olha a Bela da Tarde aí, ó. Olha a Bela da Tarde. Manda um oizinho no Zap, né? Tem aplicativos pra isso, Cecília. Nossa senhora. A minha conta no Tinder Isso. Então, meus textos nos Cenas de Cinema, tenho publicado esporadicamente também. Nas redes sociais, Tchuli, mas daquele jeito, devagar e sempre, né? Assim, Blue Sky, Instagram. E como a Mari falou, toda quinta-feira, Oscar Verso no YouTube. Sigam a gente lá, apareçam. Toda quinta às 8h da noite até o fim aí da corrida do Oscar. É isso. É isso, pessoal. Para você aí, né, que curtiu o episódio de hoje, você quer continuar essa conversa com a gente, seja, né, para mandar crítica, perguntas ou compartilhar suas próprias ideias, só aparecer nas nossas redes sociais, procurando sempre por @cinemacal ou mandar um e-mail para contato@cinemacal.com. A gente adora ouvir o que vocês têm para dizer, então envie aí seu contato, segue a gente lá nas redes sociais, que estamos lá em todas elas, no Blue Sky, né, e por aí vai, Twitter e Instagram e tudo mais. Quer trocar uma ideia direta comigo? É só me procurar aí nas redes sociais também, como Rafa Arinelli. Sempre bom conhecer quem tá aí do outro lado, ouvindo, então entre em contato, vamos trocar essa ideia. E não se esqueça de seguir o podcast do Cinemação, né, pode ser no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, Castbox, Orelo, em todos os agregadores aí, assim você recebe todos os episódios fresquinhos no momento que eles saírem, você já vai lá e já faz o seu download e pode ouvir ele durante a semana toda aí. E fica também o convite, se você quiser apoiar o Cinemação com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui, e além de ganhar presentes exclusivos no final do ano, você também entra para um grupo super especial no WhatsApp. O link para se tornar um apoiador tá no post desse podcast. O podcast Cinemação 583 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.